Pronto, só me avisa aí se vocês estão aí visualizando a tela, gente. Sim, sim. Pronto, tá aí, ó. Temos aqui o ranking. Deixa eu só entrar aqui para poder visualizar aqui. Não se preocupem com a questão dessas colocações aí, viu, gente? Aqui é só para a gente trabalhar mesmo. Desliga o microfone aí, sabe? Já coloquei o fone. Foi só o fone aqui. Pronto, gente, ó. Estão percebendo aí? Nós tivemos aí, ó, 16 participantes aqui, ó. E o legal desse jogo aqui, gente, que ele mostra a porcentagem de acerto, a pontuação, tá certo? Nós temos aí, por exemplo, né, Nicolas aqui, 4.558 pontos. Segue a relação, Ediane, segundo lugar, Vanessa, tá certo? Ó, ele mostra toda a pontuação, tá certo? Ó. Não se preocupem essa questão, né, dos acertos e tudo. A questão que a gente vai trabalhando, tanto a questão do tempo, né, trabalhar a questão do tempo, né, porque quando vocês estiverem trabalhando essa questão do Enem, vocês vão precisar controlar isso, ó, né? Então, temos aí, né, ó, Ediane, Vanessa, Tailane, Luana, aí vocês estão percebendo aí o ranking, né, ó. Então, por exemplo, aqui, só pedir licença aqui, Tailane, ó, ela mostra aqui, ó, as questões, as certas e as erradas, né, mostra as questões que errou, certo? Assim, é algo interessante, né, para a gente se trabalhar nas aulas, esse é um teste que fazendo esse teste com vocês, certo? E aí segue, ó. Então, cada pontuação dessa daqui, certo? Ele vai mostrar aqui qual a parte que você, a questão que você errou, né? Ok? Gostaram aí do jogo? Sim. Né? Pronto, vocês vão perceber aqui que no critério aqui, né, eu observando, não vi essa questão do critério quando empata, né? No caso, Tailândia, né? Perguntou. Eu não vi essa questão. Eu achei que seria... Vai pelo tempo que demora para responder. Se sim. demorou mais e errou, fica em último. Ah, tá certo. Ah, sim, acredito que alguns de vocês já utilizaram esse jogo, né? Pronto. Esse critério também. Certo, gente? Agora vamos conferir, gente, ó. Rapidinho, né? Vamos corrigir as questões. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui na tela, vocês vão perceber, são 5 questões. Ok? Então, o objetivo, gente, desse jogo, né, foi nós trabalharmos esse conteúdo aí de números inteiros e frações. Perceba que foi esse o conteúdo abordado. Números decimais também, que representam frações, utilizando a plataforma Kahoot, né? É um game com um jogo interativo, né? Que trabalha aí a questão também do tempo e a questão da assimilação do conteúdo, certo? Primeira questão bem simples. Lembrando, gente, essas 3 questões representa um material que a CRED está disponibilizando para as escolas. Inclusive, eu acredito que essa semana, até o final, até quinta ou sexta-feira, vocês vão estar recebendo uns fascículos lá na escola com o material da CRED, certo? Inclusive, vai ter um material semelhante a esse. Então, eles disponibilizam esses cards, né, que são questões, para nós trabalharmos com vocês, tá certo? Então, primeira questão vai dizer que o saber, número 1, nível 9. O que é que ele diz esse saber? Ó? Compor e decompor números naturais em potências distintas de 10 sistemas posicionais não decimais. Então, aquilo que vocês já ouviram falar, né? Você vai decompor um número, né? Então, uma das características desse sistema é que ele é posicional,
né? Ou seja, o valor que o algarismo representa depende da posição que ele ocupa no numeral. Então, todo número natural pode ser escrito por meio de adições e multiplicações, utilizando a composição e a decomposição. Então, para escrevermos a decomposição de um número, devemos nos lembrar das classes e ordens dos números. Veja quais são elas. E aí eu coloquei esse exemplo, né? A classe das unidades, classe dos milhares. Então, unidade, dezena, centena. Então, aí depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Certo? Mas vamos lá. Aí ele coloca um exemplo, né? Eu coloquei o texto para vocês lerem, certo? É tanto que eu botei aqueles 4 minutos, mas vejam que é bem simples. Então, ele cita um exemplo, 8.408. Aí eu vou decompor. Aí ele colocou um exemplo, isso é igual a 8.000, é 8 vezes 1.000, 400, 4 vezes 100. O 8 é igual a 8 vezes 1, então vai ser 8 vezes 1.000, mais 4 vezes 100, mais 8 vezes 1. Outra coisa que você percebeu, nessa plataforma lá, só é possível colocar 4 alternativas. Aí vocês estão percebendo 5, né? Aí eu fiz uma adaptação, tá certo? Para a gente trabalhar aí 4 alternativas. Então é o seguinte, ó, vou decompor o número 6.050. Então, Carla ganhou de presente de aniversário o jogo da vida. Depois de jogar uma partida, ela somou suas notas e descobriu que tinha R$6.050. Como nesse jogo há somente notas de 100, de R$10 e de R$1, Carla ganhou. Então, perceba, nota de 100, nota de 10 e nota de R$1. Né? Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Tranquilo? Gente, tá bem simples, né? Eu tenho aí o número, eu tenho notas, né? Notas aí de 100, de R$10, aí eu tenho o número 6.050. Como é que eu posso colocar ele? Ó, 6.000, eu vou separar 6.000, 60 vezes 100. Né? Depois, 50, é a mesma coisa de 5 vezes 10. Certo? Como só tem notas de 100 e de 10, então eu posso colocar dessa forma. 6.050 é 60 vezes 100, mais 5 vezes 10. Né? Então, temos aí a letra D. Né? E lá vocês vão observar que tem essa resposta. Vocês veem que as alternativas elas se misturavam, né? Trocavam, mas é a que tem essa informação, ó, 60 vezes 100 mais 5 vezes R$10. Ok? Essa foi uma das questões. Deixa eu só corrigir isso aqui. Rapidinho. Ok. Tranquilo aí, gente? Todo mundo entendeu? Fácil? Sim. Né? Agora a questão é o tempo, né, Nicolas? Às vezes você vê, mas depende, porque você vai ver essa questão com toda essa leitura aí, todo esse texto, já para preparar vocês nesse sentido também, porque lá no Enem vocês vão ver questões enormes, mas são fáceis. A questão que tem muito texto, né? Tainan, ficou com dúvida aí? Você entendeu mais ou menos? Quer que eu repita rapidinho? Ó, 6.050. Então, eu vou decompor esse número. Vou colocar em forma de multiplicação, né? E adição. Você vai separar, ó, 6.050. Então, se eu tiver... Eu vou pegar lá a classe das unidades de milhar. Então, eu vou formar o número 6.000. Como só tem nota de 100, então vai ser 60 notas de 100. Né? Então, 60 vezes R$100. Certo? Agora, eu vou ter a classe aqui da dezena... das dezenas, posicional aqui, né, no caso 5, formou 50, e ele está dizendo que tem notas de R$10. Então, na lógica aqui, vai ser 5 vezes 10. 5 vezes 10, 50, isso quer dizer que é 5 notas de R$10. Então, quando eu juntar tudo, ó, 60 vezes 100 dá 6.000, mais 5 vezes 10, 50. Então, vai ser R$6.050. Tendo 60 notas de R$100 e 5 notas de R$10. Tá certo? Tranquilo? Vamos para a próxima. Então, temos aí essa informação.
Olha, gente, ó, todo esse texto aí, ó, acredito que muitas vezes dificulta a gente, é o texto, né? Ele vai dar todas essas informações, mas o que é que ele quer dizer, ó? Que o saber número 2, no nível 3, diz o seguinte: utilizar de modo correto e justificado os algoritmos de adição de números naturais, né? Então, eu tenho lá o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z, isso aqui vocês já estudaram, né? Questão de noção, né? Formado por infinitos números negativos, pelo zero e por infinitos números positivos. Veja que é importante a gente ler esses textos, né, para a gente fixar a teoria, né? No material estruturado que vocês vão receber, vai ter muito texto, muita explicação, questões resolvidas, e isso é importante para vocês. Então, os números negativos geralmente são usados para expressar saldos bancários, né? Ou seja, quando é um saldo, ou você está devendo uma conta, um saldo devedor, então vai ser um número negativo. Temperaturas também, né? Quando a temperatura, uma certa região, temperatura abaixo de zero, vai ser negativo, né? Profundidade do nível do mar. Então, quando realizamos a adição de números inteiros, devemos lembrar que a soma de dois números positivos é um número positivo, né? A soma de dois números negativos é um número negativo. É aquela ideia, né? Soma e repete o sinal. E a soma com sinais diferentes, subtraímos seus valores absolutos e damos o sinal do número de maior valor absoluto. É aquela questão, né? Subtrai e dá o sinal do número maior, né? Aquilo que vocês já estão acostumados. Pronto, ele coloca, né? Imagine que cada parcela positiva é um valor em dinheiro que você está recebendo. E cada parcela negativa é um valor que você gastou. Então, ele coloca aqui os exemplos. Certo? Mas vamos lá. Aí ele coloca, vamos ajudar o rato a chegar até o queijo, algo bem básico, né? Ó. Ao fazer o trajeto, escolher o caminho mais longo, conforme indicado pelas setas. Então, gente, a ideia aqui, ó, seguir as setas e resolvendo essas operações, né? Realizando a adição. Então, ele vai adicionar esses números por onde o rato passou para encontrar o queijo, teremos como resultado. Certo? Então, veja. Eu vou ter aqui, ó, vamos seguir o trajeto das setas. Então, ele tem menos 10 no início, ó, mais menos 7. Eu coloquei entre parênteses, gente, para poder diferenciar positivo e negativo. Tá bom? Aí, mais menos 6. Aí, seguindo, subindo a posição da seta, mais 9. Segue a posição da seta, ó, mais menos 11. Aí, descendo, chega no 5. Certo? Então, vamos eliminar o parênteses aqui, ó. Fiz da seguinte forma. Vamos eliminar, né? Mais por menos dá menos. O que tiver mais antes do parênteses. Né? Aí coloco o mesmo sinal. Então, ficou menos 10, menos 7, menos 6, mais 9, menos 11, mais 5. Então, geralmente, eu costumo fazer assim, ó. Somo só os negativos ou só os positivos. Na sequência, tanto faz, ó. Deu menos 34, só os negativos. E só os positivos deu 14, ó. No caso, 9 mais 5. Aí aqui eu tenho uma subtração, né? Aliás, uma adição de um número negativo com um positivo. Subtrai e dá o sinal do número maior. Menos 20. Nós temos aí a letra C. Ok? Tranquilo aí, gente? Estão entendendo aí direitinho? Certo? Aí você vai perceber que o que dificulta, gente, aí é o psicológico também em relação ao tempo, né? Costumo sempre dizer. Então, é algo que a gente tem que trabalhar, né? Isso aqui é simples, certo? Mas é o básico. Às vezes, gente, às vezes os alunos costumam dizer, professor, mas no Enem não cai dessa forma. Pronto, ele não cai. Muitas vezes não cai dessa forma, mas como o Enem é contextualizado, você chega em uma situação, uma questão de Enem, que dentro da questão do Enem vai ter uma operação de adição e subtração, certo? E muitas vezes você percebe, alguns erraram, né? Então, justamente pela questão de jogo de sinais. Né? Percebe a necessidade da gente trabalhar o básico, né, da matemática? Porque não é que você vai trabalhar exatamente da forma que está aí, cai no Enem. Mas tem conteúdos, né? Conteúdos que vai fazer parte, né, do Enem, você vê uma questão, mas dentro daquela questão aborda vários conteúdos. Beleza? Ó, por exemplo, essa questão, né, com fração, olha o tamanho da questão, né?
Você está vendo aqui informações, está dando informações da questão. É o saber número 3, nível 6, diz o seguinte, ó, associar as representações de números racionais, escrita por extenso, na forma fracionária e na forma decimal. Então, entenda, quando nós trabalhamos números racionais, números que podem ser escritos na forma de fração, certo? Então, qualquer decimal finito, ou seja, que possui um número limitado de casas decimais, pode ser escrito na forma de fração. Todo número decimal pode ser escrito na forma de fração, ou seja, um decimal exato, né? Então, para isso, basta lembrar que todo decimal finito é resultado de uma divisão por alguma potência de base 10, como vocês estão vendo no exemplo aqui. Então, sabendo que o conjunto dos racionais é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, para mostrar que um número é racional, basta mostrar que existe uma maneira de escrevê-lo nessa forma. Ou seja, um número decimal pode ser escrito em fração. Então, olha o exemplo, 2.455. Decimal finito. Ele possui 3 casas após a vírgula. Aí você pode fazer assim, ó. Como ele aqui é um número com vírgula, eu posso fazer o seguinte, pegar, ó, dividir ele por 10 elevado à terceira, né? 10 à terceira, no caso, vai ser 1000, né? Tem 3 casas decimais. Por que ele colocou em potência de base 10, ó? E você vai olhar, ó, as 3 casas decimais, 4, 5 e o 5, elevado a 3, justamente por isso. Então, retira a vírgula, então fica 2.455 sobre 10 à terceira, que é a mesma coisa de 2.455 sobre 1000. Pronto, um número decimal que foi escrito em forma de fração. Agora sim, gente, ó, muita atenção, porque é uma questão que você não pode errar, né? Pronto, chega numa questão lá do Enem, e de repente é um caso que você precisa representar um número em fração. Você olhou, uma questão toda contextualizada, né? Aí chega numa situação dessa. 3,8. Gente, ó, você tira a vírgula, né? Tira a vírgula, 3,8, e embaixo você pode colocar o 10 elevado a 1, porque é só uma casa decimal, né? Ou só um zero, né? Você pode deixar dessa forma. Então, isso, gente, é 38 sobre 10. Né? É aquela questão. Tem uma casa decimal depois da vírgula. Então, embaixo, no denominador, você acrescenta um zero. Né? Mas, tranquilo. Mas é isso mesmo, Luana. Às vezes, assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês. Não é porque se o aluno chegar numa questão dessa e errar, não é porque o aluno não saiba, certo? É justamente isso como Luana colocou, né? É a questão do tempo. Vem o psicológico, aquela pressão, né? Eu já passei por isso muitas vezes, né? Nessa questão, né? Em prova de concurso. Você perde a questão, mas não é porque você não sabe o conteúdo, né? Mas é justamente isso. Por isso a necessidade da gente trabalhar, né? Essa questão do tempo. Ok? É isso. Ok, Felipe, mas ela faz parte, são 5... Felipe, são 5 questões. Viu? Mas são 5, é para ela fazer parte. Vamos lá, ó. Vamos lá, a próxima. Pronto, ó. Já essa questão aqui já é um pouco mais trabalhada, né? Porque ela envolve aí, né, números, vocês estão vendo que envolve números fracionários, né, porcentagem, decimal, né? Vamos lá, o que é que diz a questão? Pronto, ó. O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. Então, a professora de matemática organizou um jogo de boliche em que os pinos são garrafas que possuem rótulos com números conforme mostra o esquema. Então, cada pino desse tem um número, né? Um número decimal, pode ser uma fração, aí tem porcentagem, certo? Aí ele diz o seguinte, gente, ó, o aluno marca pontos de acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas, que são derrubadas. Se 2 ou mais rótulos representam a mesma quantidade,
apenas um deles entra na contagem dos pontos. Ou seja, importante isso aqui. Se tem um pino ou mais, 2, 3, 4 ou mais, com quantidades iguais, só é contado uma vez. E aí diz o seguinte, ó, um aluno marcou 7,55 pontos em uma jogada, uma das garrafas que ele derrubou tinha um rótulo 6,8. A quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação. Pronto. O que é essencial para a gente verificar aqui, ó. Ele diz essa informação, ó. Um ou mais rótulos representa a mesma quantidade. Então, é essa informação principal aqui, ó, que vocês estão vendo. Né? Então, o que é que acontece? Você vai observar que o aluno ele marca 7,55 pontos. E uma das garrafas que ele derrubou tinha esse rótulo, 6,8. Pronto, o que é que eu faço? Ó, eu vou subtrair o total de pontos, 7,55, tirando a que tinha nesse rótulo. Aí vocês vão perceber que tem 0,75. Pronto, aí eu vou observar esse 0,75 e ver quantos pinos aqui tem com números equivalentes a 0,75. Vocês estão entendendo aqui a ideia da questão? Porque ele já disse, ó, que 6,8 já marquei aqui, ó, de verde, né? Você já marquei aqui. Ele tirou 6,8. Derrubou esse pino. Agora, qual é a quantidade de pinos aqui que ele precisa derrubar para poder totalizar 7,55? Né? Lembrando que tem pinos iguais aqui, com valores iguais. Certo? Então, como é que seria? Oi, pode falar. Peraí, o senhor já está perguntando qual é a resposta? Não, estou perguntando só se vocês estão entendendo aqui. Né? Sim. Entendeu? O desenvolvimento. Porque, ó, eu já tenho 6,8. Agora, para poder dar 7,55, vai precisar de 0,75 pontos. Observe o seguinte, ó. Se um dos boliches representa 6,8, existem mais de um boliche com rótulos que representa 0,75. Então, por exemplo, ó, 3/4 e 0,75, gente, é a mesma coisa. Ou seja, na questão ele diz que eu não somo eles, porque são iguais. Então, eu só considero um pino, entendeu? Só considero ele uma contagem, só uma vez. Estão entendendo aqui essa ideia? Só considero uma vez. Aí, o que é que acontece, ó? 0,75. A ideia aqui, gente, é trabalhar nas frações equivalentes. Ó, por exemplo, 0,75 é a mesma coisa que 3/4. Né? É a mesma coisa que 3/4. E vocês vão perceber que tem 3/4 aqui, ó, em um dos pinos, né? Depois, 3/4 é a mesma coisa que 6,8 também. Né? Ou seja, se eu multiplicar 3 por 2, ó, vai dar 6. 4 por 2 vai dar 8. Né? Outra informação que eu posso ter. 9/12 é a mesma coisa também, ó. Tá vendo que tem 9/12 aqui, ó, em um dos pinos. Ou seja, o 3, ó, 3, se eu multiplicar 3 vezes 3, aqui dá 9. Se eu multiplicar 4 vezes 3, aqui dá 12. Então, perceba, gente, são frações equivalentes. Que também é a mesma coisa de 75 sobre 100. Né? Concordam aqui, ó? 0,75 em fração é 75 sobre 100. Que, por sua vez, vejam só, é igual a 75%. Então, tudo isso aqui é igual. Né? Então, o que ele quer dizer? Eu não posso somar os valores que são iguais. Eu considero somente uma vez. Entendeu aqui? Então, vamos lá. Ó. Marcando aqui, ó, 9/12. Ó, vai ter uma garrafa que tem a inscrição 9/12. 0,75 está aqui também, ó, 0,75. Depois, tem 3/4, certo? Depois, ó, 6,8 também tem na contagem, ó. E 75% também tem na contagem. E perceba que só, né? 3,4 não representa, 4 sobre 3 também não significa 0,75. Perceba que são 6 garrafas
para dar essa pontuação. Entenderam aqui, gente? Ó, então, se eu não somo todas elas, né? Eu só vou somar uma vez. Então, ele deu 6,8 inicialmente. Cada uma dessas outras garrafas vai dar 0,75. Aí, somando com 6,8, vai dar 7,55. Logo, o máximo de garrafas aí são 6 garrafas. Tranquilo, gente? Aí deu para entender? A questão é só a pressão na hora de fazer a... É o tempo, né? Quando você olha para o tempo, né? Pronto. A próxima questão, essa aqui vocês vão lembrar. Estão lembrados dessa questão aí? Pronto. Olha aí, gente, ó. Avaliação diagnóstica, né? Acharam fácil essa questão? Pronto, essa é tranquila, ó. Vamos lá, Taliana. Você marcou qual, Taliana, nessa questão? Olha aí, ó. Vamos lá. Ó. Observa a seguinte reta numérica. Né? Aí você vai perceber o seguinte, ó. Começa do 5,8 e vai, né, ó. Aí vai diferenciando, ó. 5,9. Perceba a lógica aqui, ó. 6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4. Né? Qual é a distância? O que é que você percebe de um número a outro? Qual é a distância de um para outro? A primeira coisa que você vai observar. Qual a distância? Tá percebendo aí? Um décimo, isso. Um décimo, muito bem. Ó, então, observe que a distância de um número a outro é de um décimo. Um décimo, gente, é a mesma coisa de 0,1. É tanto que você, por exemplo, ó, 5,8, né, mais 0,1 é 5,9. Aí vai, ó, 5,9 mais 1 é 6, certo? Primeira coisa que vocês vão observar, para vocês não errarem, né? Outra coisa, né? Não sei se vocês observaram, qual a distância, quantos espaços tem de um número para outro? É outra observação que você vai fazer. Não sei se deu para vocês verem lá, na telinha lá do celular pequeno, né? Não sei se vocês conseguiram ver. Quantos espaços? Pronto, tá olhando? 5, né? Aí o que é que você faz? Entre um número e outro, você vai perceber 5 espaços. O que é que acontece? Você vai dividir, né? 0,1, que é a distância, né? Um décimo, a distância de um número para outro, dividir por 5 espaços. E aí você encontra 0,02. Ou seja, cada malhazinha dessa vai ter 0,02. E a partir daí é só você contar. Certo? Entenderam bem aqui essa ideia? O que é que acontece? Você vai perceber, no A vai ser o quê? 5,87. E aí você começa a contar, ó, tá no 5,8. Como é 0,02, aí vai ser 5,82, 5,84, 5,86. Aí, como ele está na metade, é 0,01, né? Então, fica 5,87. Pronto. Então, o A é 5,87. Então, já descarta a letra A, né? Ele está dizendo que é 5,85. Não, é 5,87. Na B, a B é 5,97. Vamos lá, ó. Ponto B, né? Então, aqui eu tenho 5,9. Né? Então, o que é que acontece? Então, eu vou ter 5,92. Lembra, né? Que eu vou sempre somando com 0,2. Então, 5,92, 5,94, 5,96. Como está no meio, fica 5,97. Tá certo? Então, já não corresponde à letra B. Vamos para C. A C é 6,02. Né? Porque, ó, eu tenho 6, ele já vai direto para a primeira malha, ó.
0,02, então 6 mais 0,02, 6,02. E aqui ele está dizendo que é 6,05, então já não conta, né? E a letra D, 6,25, então você vai observar, 6,2, somando com 0,02, 6,22, 6,24, como está no meio aqui, ó, vai ser 6,25. E essa é a resposta correta, né? O ponto E, só para a gente ver, o ponto E vai ser 6,32. Né? Ele está dizendo que é 6,35. Está errado, né? É 6,32. Contando aqui 6,3 com 0,02. Ok, gente? Então, essa foi a nossa correção, tá certo? Do nosso game aí com essas 5 questões. Ok, gente? Então, encerramos aí nossa aula, certo? Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse jogo, nessa forma diferente da gente trabalhar, tá certo? E muito obrigado. Se vocês tiverem alguma pergunta aí. Ok? Ok, valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.